Sem sangue, sem alma, sem transpiração, sem vontade, sem tesão e sem sal pra cacete. Esse foi o Cauli de Oliveira nos últimos 2 anos. E parabéns ao vídeo que Darino produziu recentemente e a live que ele largou o aço e criticou pesado o Cauli Oliveira. O Bahia vai jogar já já na pré-Libertadores. E olha que eu nem torço pro Bahia, tá, gente? O Bahia vai jogar já já na pré-Libertadores contra o Ringues, né? Clube lá do Chile. Esse sem alma, esse sem vontade, esse sem tesão, esse sem vibração nenhuma em campo, tu acha que ajudaria muito o Bahia? Não! Os meus elogios aqui sobre a saída de Cauli foi tudo referente à temporada 2023. E 23. E eu não acho ele um mau jogador, não. Veja só, em que momento eu falei que ele é ruim? Nenhum. Só que a falta de tesão, vontade e postura em campo, eu que torço pro esporte, eu torço pro esporte. Eu tinha uma raiva e um ódio absurdo de Cauli, enquanto tem vários passadores de pano da torcida do Bahia e de criadores de conteúdo lá no Twitter. Perfis aleatórios, elogiando, endeusando o Cauli, como se ele estivesse fazendo grandes partidas. E a torcida caindo nessa pala, nessa mentira. E eu sempre fui um cara que larguei o aço pesado e sempre critiquei pesado. Quem me acompanha aqui em lives e em vídeos sabe, pelo amor de Deus, tu ainda vai defender esse jogador. Olha a cara dele na coletiva. Ah, mas ele é sempre assim. Pois bem, dane-se. Não vou mudar de opinião, não. Olha a cara de Cauli, velho. Pra mim, isso aqui é o reflexo do futebol de Cauli dos últimos 2 anos. Uma preguiça, uma falta de vontade, uma falta de tesão surreal. Bom, complementando. Cauli foi perguntado sobre Ceni ter lamentado a sua saída, né? Abre aspas. A minha saída do Bahia para o São Paulo, eu tenho que agradecer à diretoria do São Paulo, a presidência, o Rafinha, o Rui. Foram as pessoas que trabalharam bastante para fazer isso acontecer. Tive 1 mês e meio de muita ansiedade querendo que acontecesse logo. Ou seja, ele queria sair do Bahia de todo jeito. Só é ver aí o que ele acabou de dizer. E a impressão que passava para todo mundo é que ele não queria sair do Bahia há 1 mês e meio, não. É que ele queria sair do Bahia desde o início de 2024, já tem 2 anos. E a impressão que passa é que Cauli não quer mais ser jogador do Bahia. Minha impressão pode até estar errada, ele esteja passando por algum problema familiar, e aí, sei lá, ele entrou numa certa mini depressão, e aí por problemas psicológicos ele estava mal, não sei. Eu estou falando de acordo com informações que a gente vê aí, divulgadas pela mídia, que não tem nada disso. É simplesmente jogador que parou de jogar a bola depois de 2023. E eu detesto esse tipo de jogador, porque eu sofri com esse tipo de jogador aqui com o Sport ano passado. Queria agradecer muito a eles. Com o Rogério, sempre tive uma boa relação. Ele sabe muito bem o que você. Peraí. Ele sabe muito bem o que você fala quando o São Paulo te liga. Me sinto feliz e orgulhoso de vestir essa camisa. Tá aí, ó. Abre aspas. Com o Rogério sempre tive uma boa relação. Realmente, com a torcida nem sempre, né? A reta final da temporada passada isso aí ficou escancarada. Vaiado pra caramba e de forma justa, merecida. Ele sabe muito bem o que você fala quando o São Paulo te liga. É famoso, é só fazer assim que eu volto. Bom, forte, aspas forte aí do senhor Cauli Oliveira, tá? Que está fora do Bahia, foi anunciado já pelo São Paulo, teve a primeira coletiva de apresentação dele. E Cauli, pra mim, é isso daí. É o retrato dessa foto. Eu nem preciso colocar aqui a coletiva, porque vai dar um sono, irmão. Vai dar uma vontade de dormir surreal. Então, eu não vou fazer isso com vocês aqui que me acompanham para vocês não dormir agora. 6h51 da noite, numa quarta-feira de cinzas. Não, pô, dá uma depressão, irmão. Não só sono. Bate a depressão. As coletivas de Cauli Oliveira. Essa é a impressão que fica para todo mundo. Então eu não vou fazer isso aqui com vocês, colocar a coletiva de Cauli com essa carinha de preguiça como sempre ele tá? Bom, alô torcida do São Paulo, vocês estão contratando uma aposta. Já falei isso aqui, vou voltar a repetir. Aposta. Pode ser que jogue muita bola, porque ele não é mau jogador. E minhas críticas aqui estão redirecionadas à postura dele e à vontade dele em campo. Eu estou analisando ele como jogador dentro de campo. A pessoa dele, não sei. Eu posso avaliar as atuações apáticas dele dentro de campo. Que não ganha um duelo, que cria poucas chances claras de gols, que finaliza pouco em gol, que não disputa a partida de futebol. Parece que ele está em outra órbita no campo, como se ele fosse Messi, só que ele está muito longe de ser. Bom, tá aí. Ele basicamente falou que quando o São Paulo começou a negociar com ele e com o Bahia, ele queria muito sair do clube e ainda vão ter vários aqui
passando pano e babando ovo para Cauli Oliveira, tá? Bom, régua passada no caso Cauli. Agora vamos passar por algumas informações do mercado da bola, começando com o Náutico. O Náutico encaminhou a publicação feita pelo Cláudio Santana, é que o Náutico encaminhou aí a contratação de Felipe Cardoso. Meia de 22 anos está no Vitória. Ele passou aí por Bragantino, Santa Cruz, isso mesmo, Santa C, Metropolitano e Atlético de Alagoinhas, recentemente. O Náutico ainda quer mais 3 ou 4 reforços para a Série B. Bom, claramente você olhando aqui o retrospecto da carreira de Felipe Cardoso, você sabe que aquela aposta que o Náutico está fazendo, que é um jogador para mim nível Série C, barra B, de briga para não cair para a Série C. Esse é o patamar de Felipe Cardoso. Ao longo dos últimos 30 jogos da carreira, fez cerca de 40 jogos ao longo da carreira, né? 10 aqui no Atlético de Alagoinha, Campeonato Baiano, 2 no Metropolitano, 6 no Vitória, aí já vai 18, 20 por volta disso. Mais 8 no Santa, 11 aqui no Santa Sub-20, no Ibrachina e tal. Ele marcou 4 gols no Atlético de Alagoinhas em 2025 e deu 2 assistências. Então, claramente pelo histórico recente, de ter jogado muito ali em times de base, né? No Santa Cruz, no Bragantino, no Atlético de Alagoinhas no profissional, Vitória foi banco e entrava de vez em nunca ali em alguns jogos. Claramente é um jogador que chega para composição de elenco no Náutico, ponto. Não chega para ser protagonista, até porque o Náutico tem Dodô para jogar nessa função e Juninho também. Então chega para ser um segundo reserva, uma terceira opção no elenco, e é isso. Diante desse cenário, você fala, ok, num cenário que ele precise decidir jogos e fazer boas atuações para ajudar o Náutico, vai ser preocupante quando ele entrar em campo. E uma hora, jogador ruim, jogador fraco, que chegou para a composição de elenco, ele vai ter que jogar. E é nesse momento que o seu time vai tomar tromba, que a tromba vai entrar. Bom, mas aguardar. Créditos aqui agora para o canal de Marcos Guedes, que ele falou um pouco aí sobre Felipe Cardoso. Quem está de saída é o Felipe Cardoso, tá, gente? Felipe Cardoso está rescindindo com Vitória e vai jogar a Série B pela equipe do Náutico, tá? Rapaziada, cada qual no seu quadrado. Tem jogador que é de Série C, tem jogador que é de Série B, tem jogador que é de Série A. E o Felipe Cardoso, se eu falar Felipe Vieira em algum momento aqui, você desconsidera, tá? É Felipe Cardoso. Então, ele não é um jogador de Série A. Já está aprovado. Jogador que foi titular 3 vezes com o Rodrigo Chagas num campeonato baiano e não conseguiu se firmar no time titular. Então não é à toa. Tá? O jogador tem um nível abaixo da Série A. Então não é nada contra a pessoa, nada contra o ser humano, o pai de família. Mas a gente tem que ser honesto. Não cabe no Vitória. Rapaziada, a gente tem que pensar grande. A gente tem que parar de amor pro jogador. Já falei, tô falando várias vezes isso. Não dá, não dá. Não tem condições, pô. Então, Felipe Cardoso... Não tem a menor condição de Felipe Cardoso jogar uma Série A, tá? Não tem hoje, não. E ainda tem 22 anos, potencial e tudo mais. Pode ser que consiga jogar muito bem aí nas próximas temporadas. Pode até ser que ajude o Náutico, mas nesse momento não tem a menor condição. Para a equipe do Náutico, beleza? O Pedro Henrique está se recuperando. Bom, e aí tá aí um pouquinho da análise rápida de Marcos Guedes em relação a Felipe Cardoso. Para finalizar o vídeo de hoje, hein, gente? Mais tarde estamos aqui trazendo mais atualizações sobre Campeonato Baiano e pré-Libertadores também. Informação sobre Filipinho. Filipinho, lateral esquerdo do Sport, é evidente, treina no campo nessa semana e já fica mais perto de voltar ao Sport. Lateral esquerdo teve um desconforto muscular leve, mas já se recuperou e já está se recuperando no caso e está passando por um processo de fisioterapia, que também já superou essa fase. Teve até um vídeo que ele fez nos stories com o Barleta, que não tem nada a ver com isso aqui que eu tô acabando de dizer. Engraçado pra cacete, pena que já expirou, né? Foi ali nos dias de carnaval, ele tava lá no Paiva. Presença na semifinal de sábado ainda é incerta, embora não esteja descartado. Beleza, tranquilo, a gente não vai precisar de Filipinho pra jogar contra o Retrô, não. A gente vai precisar de Filipinho na final. Porque assim, contra o Retrô, o Filipinho estando em campo ou não, a gente vai se classificar pra final. Só uma catástrofe pra gente ser eliminado contra o Retrô. E se o lateral esquerdo do Sport falhar e tal, meu amigo, vai ter tantas outras coisas falhando antes de a gente culpar a falta e a ausência de Filipinho na lateral esquerda contra o Retrô, que pelo amor de Deus, no dia que a gente tiver precisando de Filipinho para que ele, meu Deus do céu, faça um gol contra o Retrô e o Sport dependa dele de todo jeito para se classificar para uma final do Pernambucano, aí acabou, o mundo pode fechar as portas também, né? Filipinho é um ótimo jogador, o melhor jogador do Sport na temporada até o momento. Nos 4 primeiros jogos do time principal ele foi o melhor na média.
sem dúvidas é uma peça importante, sou fã dele, gosto muito do futebol dele, mas, pelo amor de Deus, é contra o Retrô na semifinal que o Sport já ganhou o primeiro jogo e contra o Retrô horroroso. Tem o jogo da volta na ilha, beleza. A gente deve se classificar, mesmo sem Filipinho. Eu tô preocupado com ele nas finais do Pernambucano. Se o Sport avançar, ele estando bem em campo, e ele deve estar, porque já é uma possibilidade dele jogar contra o Retrô, ou figurar pelo menos no banco, já é um alento que pra final ele vai estar 100%, tá? Bom, o lateral esquerdo Filipinho, matéria do GE, tá? Está perto de voltar a jogar no Sport. Como sofreu desconforto leve na coxa esquerda, o jogador já passou pelos trabalhos de fisioterapia e agora está no campo. Ainda não retornou às atividades com bola e elenco, mas evoluiu o suficiente para que nesta semana seja reintegrado. Hoje a presença de Filipinho é incerta para a volta da semifinal do Pernambucano, diante do Retrô na Ilha do Retiro, mas não está descartada a possibilidade dele jogar entrar no banco de reserva e jogar no segundo tempo, né? Ah, para finalizar, essa é a pauta rápida do Sport pro vídeo de agora, mas só para finalizar aqui, gente. Sobre Zé Lucas, né, que eu fiz um vídeo completo sobre ele, o vídeo que eu postei de 12h30 por volta disso. Velho, ele pode até se desvalorizar jogando a Série B, pode se desvalorizar sendo, sei lá, banco do Botafogo, ele pode se desvalorizar, sei lá, irmão, sendo reserva do Santos, hipoteticamente. Agora, onde ele vai se desvalorizar mais é não jogando. Coisa que, infelizmente, essa diretoria do Sport nova não conseguiu fazer bem a administração dessa situação de Zé Lucas. E acho que entra também um pouco do empresário, hipoteticamente também aqui no balaio, de não conseguir administrar muito bem esse momento da transição de Zé Lucas, do futebol brasileiro, talvez para o futebol europeu, ou para uma venda para um futebol brasileiro, que seja o Botafogo, o Cruzeiro, o Santos, ou enfim, qualquer outro time. Faltou também, sem dúvidas nenhuma, uma melhor administração disso. Porque assim, diante de todos os cenários de desvalorização, e a gente entende o contexto de tudo isso, o pior é o que está acontecendo. Ele não está jogando, está sendo banco do banco, subutilizado no elenco, se protegeu muito ele, blindou muito ele ali para uma recuperação de lesão. Até aí, de certo modo, ok, mas aí agora ele nem está entrando em campo, foi relacionado no último jogo e sequer jogou. Então, assim, até que ponto existe uma negociação tão concreta assim para ele não poder estar entrando em campo? Aí fica esse ponto de interrogação também. Bom, mas fizemos um vídeo completo sobre isso aqui no canal. É o vídeo anterior a esse, tá, gente? Aliás, é o anterior do anterior a esse. É o vídeo de hoje de manhã. De meio-dia, aliás. Bom, vou deixar o link aqui no card também, tá? Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.